é energia e massa. Com energia e massa, o meu amigo faz tudo. Faz os seres humanos que agora estão, faz disparates como a bomba atómica. É uma forma de energia. É de tal maneira que nós nos consumimos, não é? Espiritualmente diz-se que é apenas um dado etéreo, não é? Mas se nós só vivermos à custa do espírito e não comermos as nossas refeições, eu não estou a lembrar-me se pois bem, estou a lembrar-me da energia. Desculpe, era que não houve. Apareceu um homem, sim, cerca de 70, 80 anos, que não comia. Que nunca comeu. E, bom, o cavalo do inglês também teria feito isso. Só que eu não tinha jeito, tinha ficado só na família, porque a minha família era gente pobre, tinham emigrado da serra propriamente, de São Bartolomeu de Mocinos, mas do campo, não. Tinham pequenas corelas, pequenos territórios de sequeiro, não é? E com árvores de frutos, as amêndoas, os figos, sazonais. E isso, depois a família ia crescendo e era uma família patriarcal. Era o meu avô, a avó, e depois uma filha, que era a minha mãe, que esteve casada durante talvez uns 5 anos. Nasceram 2 filhos, um fui eu. Ao fim desses 5 anos, mais ou menos, o marido, que era o meu pai, morreu. Esse sim, tuberculose. E ela sobreviveu, mas ficaram todos a viver em conjunto. Era uma família relativamente numerosa. Havia um tio que era seminarista, que já falei, havia um outro que ajudava o pai a cavar o chão, etc. Bom, e o meu destino, se ficássemos lá, pois eu não estaria talvez a esta hora aqui, não é? E a família saiu, e isso, digamos, anteciparam-se em 1928, eu nasci em 24 e tinha 4 anos, em 28 começaram a fazer aquilo que constitui o êxodo, é? Da saída dos campos para as cidades. Venderam um pouco que tinham, depois vieram para Faro, porque tinham um filho do seminário em Faro, etc. E, por outro lado, arrendaram com esses dinheiros, hortas de regadio. E os à volta de Faro. À volta de Faro, sim. E os frutos produzidos na terra e nas árvores, regadio, eram vendidos depois no próprio mercado. Mas como é que começou essa coisinha da leitura e da escrita? Como é que começou? A leitura. Já o seminário. Ia à missa, não é? E tinha os meus deveres. Antes de me deitar, rezava, ao levantar-me também. O seminário deu-me o poder de me interessar pela leitura. Não? Eu fiz a instrução primária, mas por um lado, mas por outro lado, e desde muito cedo me dediquei à leitura, sobretudo a partir dos, sei lá, talvez 10, 12 anos. Estudava à noite, não é? E depois fazia exames periódicos, não é? Era o ensino secundário. Estive 1 ano, no máximo, na tropa, não é? Mas aí também conheci gente que já protestavam, não é? Contra a situação, não é? Eu ia já com algum... li o Marx. Mas eram pessoas já conhecidas ou conheceu tudo lá? Não, eram conhecidos da tropa. Conheceu-os na tropa? Sim, a partir de quê? Para já, os livros. Os tipos levavam os livros, não é? E nas horas vagas
Sim, na tropa não se estava sempre a dar tiros, não se estava sempre a fazer exercícios. Não é? E então os livros davam as vistas. Não é? E eu também levava livros. E isso era uma forma, não era propositada, mas de certo modo suscitava o interesse. O que é que estás a ler? O que é que estás a ler? Etc. Não é? E era assim. A minha descoberta maior que fiz através dessas leituras foi o Antero de Quentalsa. E isso, se por um lado me criou o gosto pela leitura e sobretudo pela ideologia contida nos próprios poemas, nos próprios versos. Por outro lado, fui abrindo os olhos para os aspectos, digamos, de caráter social, sociológicos, através da literatura. No segundo, terceiro ano do ensino secundário já se davam leituras com escritores e poetas de grande relevo. E esse tio também me deu a noção da leitura. Era uma leitura que já era não exclusivamente religiosa, embora tratasse, por exemplo, lembro da vida de São Bartolomeu dos Mártires, não era um religioso, mas o autor, o biógrafo deste São Bartolomeu dos Mártires, pois não era eclesiástico, não é? De maneira que o assunto era tratado de uma forma muito mais racional. Mas continuei a ler sempre desalmadamente. Não é? Mais tarde, e já depois do 25 de Abril, ainda me matriculei na universidade em antropologia e psicologia. Andei 3 anos. O Antero de Quental para mim foi uma solução, sabe? A vida do Antero de Quental, não só sobretudo a vida, a poesia, sobretudo os sonetos. Tinha acesso a esses livros? Como é que eu tinha acesso? Boa pergunta. Para já, as letras literárias, até à 4ª classe nesse tempo, que agora isso até passa-se, pode ir para o 5º, para o 6º, portanto não sabem quem é. É uma coisa terrível. Mas este era um recurso, as letras literárias. Outras eram amigos, moços, que tinham mais poder do que eu e que liam. E tinham livros em casa? Desculpa, e tinham livros em casa. Biblioteca. E eu comecei a trocar, era o beneficiário. Eles é que trocavam os livros, mas eu devolvia. Mas, de qualquer modo, o interesse pela literatura vem desse tempo. E depois o gosto pela escrita, talvez para imitar, sei lá, os bonecos, não é? Ou as frases que os bonecos diziam, coisas do pim-pam-pum, que era, por exemplo, no Jornaleco. Não, era um suplemento de um jornal que era o Século. Eu tenho aqui uma frase que vem na 8ª carta que diz: conhece todavia a amargura do ser sobre si fechado. Em relação à família, não é? Eu não tinha desabafos de ordem ideológica ou de ordem... Sim, ideológica no sentido de ideias, não é? Sim, sim.
essa força interior que se criava alimentava as próprias pessoas e, de certo modo, havia condições para se estabelecer uma unidade, uma aproximação entre todos aqueles que, não só ideologicamente, porque isso não era um fim em si, isso era uma forma, era um meio, não é? Mas todos os que se interessavam por esse mundo melhor identificavam-se uns com os outros, embora houvesse, como se sabe, divergências de caráter político. E toda essa geração, agora refiro-me aos outros que politicamente e não só, culturalmente visavam, trabalhavam, sacrificavam-se por um mundo verdadeiramente melhor. Oh, Fernando. Isso aqui não faz aí nenhuma palavra. Pois não, por isso mesmo tu estás aqui connosco. A justiça, o conceito de justiça tem raízes na inveja. Na inveja não como palavra, na inveja como facto. Ou seja, nós invejamos, não é? Claro que achamos que isso é justo, porque suponhamos que eu agora comparo-me com um animal, com outro animal, que eu não sou, mas que não conhece palavras. Mas o meu cão, por exemplo, inveja o que eu estou comendo. De que o meu descontentamento pela situação que se vivia não era de uma forma direta a meu respeito. Quer dizer, eu tinha uma liberdade, um moço de 15 anos por ter, mas sentia o problema dos outros, sabe? Isto é uma coisa que não é também não é genético, não é? Depois da guerra, em 1945, como sabe, criou-se, não foi só aqui em Portugal, mas em toda a Europa, respirou-se fundo, não é? Os países estavam não só em guerra, mas dominados pelo nazismo, pelo fascismo da Itália, etc. E aqui em Portugal era a ditadura de Salazar desde 1928 ou 29. E respirou-se fundo. E a oposição os democratas que tinham sido dominados e impedidos de falar durante anos levantaram a cabeça. Um deles era o pai do Mário Soares e outros, não é? Professores universitários que tinham sido expulsos, um deles que se chamou Polido Valente, era médico, existe um hospital que tem o nome dele, não é? E outro, Bento Jesus Caraça, que era um matemático notável pela sua sabedoria e também pela sua própria bondade. Era um homem professor, mas muito Criou as bibliotecas populares, não foi? Isso mesmo, sabe? Tem aí um filho, pelo menos, hoje já deve ter muito mais família, já. Ele morreu ainda em 1948, com um ataque cardíaco, o Bento Caraça. Mas, por volta dos anos 45, como digo, criou-se uma comissão de democratas que pretendiam tornar-se legais, não é? Uma comissão de democratas aproveitando as liberdades que o próprio Salazar, de certo modo, abriria torneira às liberdades, porque havia a pretensão do governo dessa altura para entrar nas Nações Unidas. As Nações Unidas tinham-se constituído logo a seguir ao fim da guerra e Portugal queria entrar porque tinha vantagens políticas nisso, só que tinha uma condição: eles só admitiam nas Nações Unidas países que fossem democráticos. Então o Salazar começou a abrir um pouco as portas da liberdade à imprensa, liberdade relativa à imprensa, e a pretexto de se apresentar como democrata
Não só ele próprio, mas sobretudo as condições que se viviam no país. E a seguir à Segunda Guerra Mundial vencem as Pois por isso democracias mesmo. sobre as É ditaduras. isso mesmo. Tudo isso influiu. Salazar até disse que as próximas Certamente. eleições seriam tão Certamente. livres como as da livre Como Inglaterra. na livre Inglaterra. E eles até prometeram isso, não é? E fizeram simulacros de eleições, como sabe, não é? De qualquer modo, gostavam que os outros acreditassem lá fora de que nós, o país, também era democrático. Não é? E à beira disso, à sombra desta pretensão salazarista de se demonstrar democrata, criou-se uma comissão do MUD, Movimento de Unidade Democrata. E 6 meses a seguir, mais ou menos, ainda em 1946, criou-se a Comissão de Unidade Democrática Juvenil. Era o MUD Juvenil, a que pertenciam, entre outros, o próprio filho, o Mário Soares. O Mário Soares, filho. O pai pertencia ao MUD. E, em dada altura, quiseram alargar-se. A comissão era em Lisboa, mas quiseram, e foi em boa hora, vir para o resto do país. E nomeadamente para Faro. Para Faro, havia estudantes de Faro em Lisboa e um dia eu fui abordado aqui em Olhão por um moço, era estudante, era de Faro, era amigo do Ramos Rosa, não é? E vinha-me convidar para uma reunião que se fazia aqui, secreta, não é? Aqui em Faro, justamente na casa do Ramos Rosa. Fui convidado e eu aceitei e fui a essa reunião. Estava de Olhão era só eu, de Faro era o Ramos Rosa, de Tavira havia uma pessoa, um moço, ainda não conhecia, fiquei a conhecer na altura, que se chamava Epifânio, não é? Ainda, há pouco tempo ainda era vivo. Não é? E estava um representante da Comissão Central de Lisboa que se chamou Otávio Pato, chamava-se. Este Otávio Pato já morreu, mas chegou a ser candidato à presidência da República. Era um membro mais tarde foi do Partido Comunista, sabe? Mas naquela ocasião o que se pretendia era criar uma comissão democrática de jovens. Mas quando eles o abordam, ainda é jovem, abordam precisa certamente por qualquer razão, já o conheciam de alguma coisa, de algumas Nessa altura, não é? Sim. Pois a verdade é que eu tinha feito, eu não tinha 19, tinha já 20 anos, tinha ido à tropa. E na tropa eu conheci outros moços, não é? Como nós nos chamávamos, onde se já falava, se protestava, não é? Contra as condições de vida e sobretudo, a partir das dificuldades de leituras, sabe? Livros que só podíamos ler às escondidas, né? Que inclusivamente não se vendiam nas livrarias e que eram enviados, por exemplo, do Brasil. Em 47 já houve aqui, em Olhão, uma concentração de jovens, a que se chamou Bela Mandil, que isso já foi comemorado aqui há 2 ou 3 anos. Já. Incontrolada. O pai está aqui. Pois não. E este é um irmão da Sim, mãe, sim, também. o É António. o António, sabe? Porque o Manuel também está aí há uns. Talvez no O extremo. Ramos Rosa que está aqui. Pois não, era aí que eu queria dizer. Então como é que o pessoal se juntou aqui? Como é que foi Quando mais? se juntou, pois, a maior parte vinham de comboio, tanto do lado de Lagos como do lado de Vila Real de Santo António. E na estação de Olhão e também na paragem dos autocarros estava um jovem que já conhecia, ou pelo menos haviam senhas, sabe, as chamadas
senhas de referência, não é? Que eram papéis, bilhetes bilhetes de comboio ou de autocarro, não é? Partidos ao meio, um tinha uma metade e o outro tinha o resto, não é? E confirmava-se que era aquela pessoa que se esperava. Depois havia sempre um jovem disponível para acompanhá-los desde a estação ou do local da paragem dos autocarros até Belo Mandilo, pá. Porque a sua quinta estava no auge. Sim, sim. Mas, em dada altura, juntou-se muita gente, pá. E então vinham aí pela estrada, pela 125, pequenas multidões, sabe? Sei lá, se punhamos 5 pessoas, mais 5 a seguir, mais 5, isto deu nas vistas. Faz barulho. Vê se eu consigo tirar A ver se consegues tirar. Eu não vi. Está todo contente. É uma fita, é? A polícia deu conta, sabe? A polícia deu conta de que havia gente a mais a deslocar-se do Olhão para aqui, para Bela Mandilo. Não é? E é natural que alguns tivessem sido seguidos. Não é? Sim. Bom, sabendo que estavam aqui, porque eles vinham e aqui paravam, não é? Pois a polícia acabou por comunicar isso superiormente para a PIDE, e a PIDE comunicou para a Guarda Nacional Republicana, porque a PIDE apareceu aqui, sim, mas vinha rodeada de quem aparecia, quem dava a cara e mostrava a espingarda ou a metralhadora, era a PIDE, desculpa, a Guarda Nacional Republicana. Sim, sim. E justamente nessa altura já tínhamos almoçado, o almoço foi feito em rodas concêntricas, aqui da quinta do nosso amigo José Vivar. E foi tudo cozinhado aqui, estava tudo. Não, a parte já vinha feita de casa. Já, eram almoços ligeiros. Não? Mas o que é, houve uma instalação elétrica, alto-falante, porque era muita gente junta, não é? Quer sentar? Não, estou bem assim, não é? Se calhar é melhor. Sim, essa concentração deu nas vistas. E aqui, quando eles apareceram, claro, assustaram toda a gente, não é? Mas já se tinha almoçado e já nos preparávamos para ouvir umas palestras, porque cada um dos que tinha organizado a festa estava preparado, ou por escrito, em geral era um trabalho. A passagem, a entrada que, quando nós viemos, foi para este lado. Entrávamos todos por aqui, sim. Viemos juntos desde Bela Mandilo, pela estrada sempre, pá, assim, e a polícia que era a Guarda Republicana, acompanhando a procissão, não é? Porque aquilo tratou-se de uma procissão, eram dados da polícia, avaliaram em cerca de 1000 pessoas. Em procissão. Sim, e viemos todos unidos, pá, e cantando pela... Foi uma cena curiosa, sabe? Era bem feito um filme, uma reconstituição, já, em forma, enfim, em filme.
É a comemoração desse acontecimento. Foi a comemoração. E é o que se dizia ali, aliás, até diz aqui, nesta meta de Balamandil, realizou-se em 23 de março de 47, por iniciativa do Núcleo Juvenil, uma grande concentração de jovens vindos de quase todo o Algarve para manifestarem pacificamente o seu espírito de luta contra a ditadura em favor da democracia. Apreendidos durante a confraternização por uma força armada da GNR e da polícia para os dispersar, resistiram unidos como os dedos da mão e assim desfilaram mais tarde cantando, vigiados pela GNR, disparou em desespero uma rajada de tiros já dentro de Olhão, onde terminou esta inovidável jornada. É tudo verdade. A marcha era contínua, não é? Mas alguém, o condutor, teria perguntado a alguém: o que é isto? O que é isto? E a pessoa que ele perguntou disse: é fome! É fome! E quem era esse alguém? Era o Presidente da Câmara do Olhão. A fome dos homens é um cardo azul.
de 1000 pétalas pontiagudas ferindo o horizonte. Suas raízes mergulham em rios subterrâneos, sedentos de mar, e há barcos de espanto, petrificados nas margens em ânsias de beira-mar. Mirraram-se as árvores, secaram-se as fontes. São estéreis os campos outrora povoados. Homens, pássaros, répteis abandonaram leivas e montados. Porém, que fazes, Catarina, nesta planície de desolação? Sulco o ventre atônito do tempo para nele semear meu coração. Fez-se noite de súbito descampado, ferido de morte pelo relâmpago, saído das espingardas. Que levas no regaço, Catarina, por rudes mãos amparado? Levo o amor em botão, a palpitar-me no peito, varado de lado a lado. Abriram-se fulminados os braços da terra, neles caiu sem lágrimas Catarina. Para não poder erguer-se, de balas atravessada, mandaram abrir uma cova mais funda que a nossa dor, mais funda que a nossa raiva. Nela deitaram contentes o corpo de Catarina, guardado por 10 soldados, armados até aos dentes. Pois já tinha havido um caso de um homem amortalhado que eludiu a vigilância e fugiu ressuscitado. Nenhum deles se deitou, nenhum pudera dormir, nenhum deles abalou, junto do corpo a sorrir. Eis senão quando estavam, vigiando a sepultura, como lhes fora ordenado, viram com espanto aterrados que 2 mãos de ternura rompiam da terra dura, iluminavam a noite. Eram 2 fachos de alvura. Mas digo, está bem. Depois comuniquei ao António que ia sair, porque eles puseram na enfermaria, como viram que eu estava mesmo, enfim, abalado, muito abalado. Mas o António Ramos Rosa não era do partido, não é? Não, nem eu. Não. Propriamente. Mas sabíamos que o partido estava por trás. Mas era Muito juvenil. Muito era uma coisa... Muito juvenil. Era uma organização supostamente democrática, era supostamente legal, sabe? Nós mesmo fazíamos força para ser legal. Organização de juventude. Porque o MUD sénior, não é, fazia reuniões políticas, era um MUD sério, o Mário Soares, o pai. O Mário Soares estava no MUD juvenil. Tinha tido de facto motivos porque fizeram interrogatórios. O que é que eles faziam? Toda a gente. Pendurar, claro, eu não cheguei a ser pendurado as pernas, cabeça para baixo. Mas numa cela lá, onde eu estava interrogado durante a noite, havia um fulano, a conhecer a seguida, isto é, 2 ou 3 dias depois, de sairmos de lá, foi suspenso dos pés, e de cabeça para baixo. Eu fui obrigado e punham lá, digamos, a gastar aqueles sinais de não aguentar. Nessa altura, para não morrer ali, os gajos deixavam-nos ir para a cama, não é? Para a caserna. Eu fiz o contrário, em vez de cabeça para baixo, fiquei de cabeça para cima, mas de pé. Era para ficar de pé e não mexer. É estátua, exato. Em 1952, como disse, mas aí eu tinha saído da prisão em abril, aí no verão. No verão de 52 eu vim para baixo. Talvez, sei lá, talvez 6 meses depois de ter saído da prisão, eu arranjei emprego em Lisboa, quer dizer, tinha ficha na polícia, não é? E tinha tido
À saída, mesmo do eles disseram que eu tinha que me apresentar periodicamente quando eles quisessem. E convocavam, mandavam postais, não é? Mas a minha casa servia para reuniões, e essas sim, de elementos do Partido Comunista. Sabe? Era um risco que eu corria também. Sabe? E eu, onde depois me empreguei na Lever, não é? Pois eu tinha que pedir licença para me apresentar na polícia, não é? E eles admiravam-se, você não tem atividades. E não tinha. Eu, a partir da altura que me empreguei, deixei de ter atividades políticas, não é? E este administrador, um dia disse-me, mas ainda lá, você já, ainda aqui há não sei quanto tempo, foi também à polícia. Mas porquê é que eles o querem? Porque ela sabe, querem saber onde eu estou, sabe? Porque eu estive preso esse tempo todo, já lhe tinha dito. Mas você já me disse, mas julguei que estava livre dessas coisas, pá. Olha lá, eles mandavam aquilo que era uma contrafé. Era a chamada de me apresentar na polícia. Você, disse-me ele, importa-se que eu vá a seu lugar? Eu levo o seu cartão? Um administrador, um holandês. Digo, o senhor Algar, não é? Se chamava Algar. Mr. Algar, esse termo em inglês, já sabe. Uai, porquê e tal, você? Não, deixa isso. Pois o homem foi lá, parece-me que fez um pé de vento na pizza. O que é que vocês andam a chamar-me este homem? Este homem é o meu braço direito. Teria ele dito, não é? O que é certo é que eu nunca mais fui chamado à pizza. Esta foi a última vez, pá. O tipo foi lá e eles, já sabe como eram, não é? Eram uns tipos que batiam e esfolavam, enfim, por um português, não é? Mas um estrangeiro, e sobretudo um estrangeiro que ainda por cima deixava alguns bons resultados, pagavam os seus lucros, as suas contribuições, etc. Tinham algum respeito, não é? Ou até, mais do que respeito, Tinham medo. Talvez, sim, um medo, enfim, um medo político. Um medo político, tinham um medo político. Pois não, nunca mais eles me chamaram, isso é bom. Mais tarde, até já no movimento democrático, nós dissemos que nós não, um conjunto de pessoas, que eu pertencia também, criar alfabetizações, ajudar a combater o analfabetismo, ensinar as pessoas, etc. O Madeira utilizou uma expressão que eu gostei muito, que é as palavras já são cultura. Sim, eu acho. Acho isso muito interessante. Sim, o podermos falar já é assim, sim. Porque, mas é o podermos falar ou é também aquilo que se diz, naturalmente. Naturalmente. Potencial, pois aquilo que se diz é o conteúdo da palavra, não é? Aquilo que a palavra significa. Este momento é único. Nunca mais verei o sulco azul desta gaivota branca, rasgando o ar assim na frente dos meus olhos. Nem os olhos voltarão a registar a mesma sensação de ver o que estou vendo. A memória não registra nada, 2 vezes na mesma posição. Em cada instante morro e ressuscito, para novas formas de sentir a emoção.
desde o aparecimento da primeira célula. Eu vou admitir que isso aconteceu mesmo. Nós não viemos, digamos, como as asinhas, nem de França, nem de outra qualquer, mas que antes de tudo, não é? Sim, a vida surgiu. E surgiu alguns e em determinada altura. Nem sempre houve. Sim, Mesmo que este sempre é uma palavra que eu não gosto muito de usar, senão de uma forma quase dramática, não é? Porque sempre, não é? Sempre, não sei o que é isso. Não se compreende. Sempre não se compreende, não. Todos os dias se percorre o mesmo caminho, em vários sentidos, sem sair das margens, que o horizonte limita até onde o olhar se perde. Largos são de facto os caminhos, tão largos como estreitas são as soluções. Por mais que se ande, nunca saímos do ponto de partida, igual quanto basta ao ponto de chegada, perdidos no infinito. A única luta que eu acho que vale a pena travar é a luta pelo conhecimento da realidade, conhecimento da verdade, se quiser explicar os mistérios do universo. Ao volante dos dias. Ao volante dos dias, prestes o arranque, dizemos adeus às emoções antigas, estilhaçadas já sob as funções das atividades cibernéticas. Quase metálicos transportamos, como derradeiro sinal, o coração, restituído ao papel da engrenagem, sem atributos de imaginação. Despidos de lirismo sem saudades, o combustível é a nossa coragem, para o que der e vier nesta viagem. Vamos agora ao último terceto. Somente o escopro e o martelo são os construtores deste soneto. Pois é, porque tu muitas vezes referes-te ao nada, quer dizer, é como se essa busca da realidade fosse encontrar um nada. Esbarrar-se no nada, sim, dizes bem, sabes? Dizes bem, pá, e eu não tenho outra palavra, porque chegando aí, pá, por assim dizer, estamos no princípio do princípio daquilo que não tem fim, pá, que é uma coisa bastante tenebrosa, não é? Por mais que se ande, nunca saímos do ponto de partida, igual quanto basta ao ponto de chegada, perdidos no infinito.